Então vamos lá, primeira coisa da China. A coisa mais assustadora que eu vou te falar da China é que envolve o nosso projeto de nação. 1990, China era menor que o Brasil em PIB. Então tá aqui, ó. O Brasil era maior do que a China. O que aconteceu com China? China decidiu prosperar igual algumas pessoas aqui decidiram e começou a prosperar de fato. Então é o seguinte, o que aconteceu com a China? O que acontece com algumas pessoas, o que aconteceu comigo e que pode acontecer com você? Primeira coisa, o Brasil vinha de uma mudança de moeda, Brasil mudou algumas vezes de moeda, veio de um sistema autoritário e começou a entrar em outro patamar. A China, nessa data, já tinha marcado um crescimento, falando assim, ó, nós vamos investir tudo que a gente tem em infraestrutura, e até o que não tem, nós vamos ficar endividados para fazer isso. E aí o que aconteceu? Em 3 anos, a China, ela gastou mais cimento em 3 anos do que os Estados Unidos em 100 anos. Essa aqui é a coisa que mais explodiu meus miolos. A China, em 3 anos, num crescimento que ela determinou que ia explodir a infraestrutura, gastou mais cimento que os Estados Unidos, que é o trem que não para de crescer tem 100 anos. Em 100 anos, os Estados Unidos, a China engoliu eles em 3. Lá, eles construíram um arranha-céu desses gigantescos, 1 a cada 5 dias. A gente tem um problema, né? Nós levamos de 2 a 3 anos para construir um prédio. Eles levam 8 meses para construir um prédio. O nosso Rodoanel de São Paulo leva 19 anos para fazer. Eles fizeram 6 em 1 ano. Aqui a gente fica loucubrando demais. E os caras falam, não, nós vamos decidir, nós vamos fazer. E o problema é o seguinte. Anota aí. A China tem uma visão como nação. O Brasil não tem. Então essa parada aqui, a gente pode usar para 2 aspectos. A gente vai prosperar como nação. E o segundo aspecto, eu consigo prosperar igual a China. Como é que a China começou a fazer? Anota aí o código chinês. Começou a conectar com todo mundo. A China começou a oferecer transbordo. E hoje parece que tem mais dinheiro que qualquer banco. O banco mais rico do mundo é chinês. O que eles fizeram? Os chineses, eles começaram a oferecer infraestrutura para quem não tinha. Isso é transbordo, anota essa palavra, transbordo. Um código chinês absurdo. Eles falaram o seguinte, já que a gente quer crescer, nós vamos oferecer infraestrutura para quem quer. Presta atenção que esse código é pesado. A China começou a oferecer infraestrutura. Por quê? Porque se eu quero vender para você e você não tem infraestrutura, logo eu não consigo vender para você. Vou dar um país que a China foi lá, investiu grana e mudou tudo, Sri Lanka. Chegou e falou assim, vocês não têm porto, vocês não têm nada, então toma aqui o dinheiro. Foi construir o porto. Aí o país não deu conta de pagar. A China fez o quê? A China falou, não tem problema, vocês não precisam de pagar, você precisa só de comprar da gente. Vocês não dão conta de pagar? Não. Então nós vamos fazer o seguinte, nós iremos cuidar desse porto, pegar a concessão por 99 anos. A China então, para crescer, começou a fazer um negócio chamado transbordo. Fala essa palavra, transbordo. Então tá bom. Vou te contar um código chinês que eu uso sem saber que era da China. E, na verdade não é da China, é a nação que primeiro interpretou isso. Eu vivo transbordando o tempo inteiro. Eu faço uma palestra, foi 3 mil só de graça. O que você está fazendo, Marcelo? Vou te contar agora. O que eu estou fazendo chama-se transbordo. Todo transbordo vai aumentar a infraestrutura. Infraestrutura de quê? Se você fica falando e ajudando pessoas, você está pavimentando estrada para essa pessoa chegar até você. Vocês estão entendendo ou não? Por que um monte de gente me enche o saco nesse mercado digital? Porque eu fico fazendo conteúdo infinito. Quem já me segue há mais tempo aí fala, mas de onde você tira esse tanto de coisa? Estou pavimentando. Estou lá na China, toda hora alguém... Marcelo, deixa eu tirar uma foto. Eu falo, mas é na China, mano. Por quê? Porque não para de transbordar. Uma galera chega em mim e fala assim, você mudou minha vida. Aí eu fico doidinho. Qual que é o produto que você comprou? Nenhum. Eu ouço isso direto. Pablo, o que você está fazendo? O transbordo que pavimenta e faz a infraestrutura. Sabe o que acontece? Por mais que uma pessoa não compre, mas o testemunho dela faz 30 comprar. Eu não tenho vergonha nenhuma sobre vender ou não vender. Eu estou te falando, se você se apegar absolutamente naquilo que tem dentro do seu coração e começar a estudar em cima disso, você vai explodir, você não precisa pagar nada para mim, nem para ninguém. Mas toda vez que você for comprar um livro, você vai pagar. Toda vez que você for num evento de network, você vai pagar.
Você quer ir na imersão? Você vai pagar. Agora, você não precisa de ir. Constrói sozinho. Seu método está funcionando? Não. Então, vai ter que pagar. Eu lembro uma vez que eu fui pagar 200 mil para ir numa mentoria. Eu falava todo dia, até chegar no dia. Eu falei, esses caras me roubaram 200 mil reais. Só que eu fiquei 5 dias nos Estados Unidos, assistindo 5 bilionários. E eu olhava para eles e falava, eles estão me roubando. Sabe o que aconteceu? Na hora que acabou a mentoria, minha cabeça fez. Foi o dinheiro mais bobo que eu já gastei na minha vida inteira. Eu precisava de ouvir aqueles caras. Eu precisava de ouvir o VP, que é o vice-presidente da Disney. Ele também estava. Eu precisava de ouvir aquelas pessoas. Minha cabeça, bum. Mas você não tem coisa demais. O que foi mexer com China? Viva sempre com um novo desafio, amigo. Eu não preciso de ir lá. E todo dia eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? E minha cabeça, bum. Só crescendo. Todo dia uma experiência nova. Não foi nenhum dia igual ao outro, nenhum dia. E foi eleita essa viagem da China como a segunda melhor viagem da minha vida. Até hoje não tem viagem que passa a de Israel. Eu comecei a fazer conta quanto que custou para fazer a muralha. Levou 2.000 anos para construir ela. 21 mil quilômetros. Custou 30 trilhões para fazer ela. Para quem não sabe, não tem nenhum lugar 30 milhões hoje de dólar, não tem lugar nenhum. Vocês sabem disso ou não? Ninguém tem esse dinheiro. Esse dinheiro não está disponível no mundo. Não existe dinheiro. Vamos construir agora, vamos sacar o dinheiro. Não tem de onde tirar esse dinheiro, para você entender o tanto que é magnífico que eles fizeram. 21 mil quilômetros, para quem não sabe o que significa, é a metade da circunferência do planeta. Eles construíram de muralha na China. Aí eu te pergunto, o que de código a gente pode tirar desse povo? Aquilo lá era a forma de se comunicar, aquilo era a forma de defesa, o maior monumento de defesa de qualquer exército do mundo, nunca existiu nada de jeito. Eu fiz uma conta em 2.000 anos, se eu não estiver errado, 1 bilhão por ano para chegar em 30 trilhões. 1 bi mais ou menos. Construindo um negócio que de geração em geração alguém poderia falar, não, vamos construir. Essa é a força de quem tem um alvo. Transcender a própria vida e falar, nós vamos construir isso. Interessante que dos 21 mil quilômetros, 9 mil quilômetros hoje não presta mais, acabou. Por quê? Imagina, construir um negócio de 2.000 anos, de 30 trilhões, como é que vai dar manutenção num trem deles? Então os pedaços que estão maravilhosos é para turista, porque o turismo banca isso. Mas qual que é o grande código disso? Uma nação que tem uma visão e eles seguiram a visão e pode morrer, pode viver, pode vir quem não concorda, discorda, não interessa. 2.000 anos eles terminaram o negócio. Isso é chocante? Vocês acham chocante ou não? É a maior obra. Aí, ali eu renovei meu conceito. Toda vez que eu vi uma grande obra eu falava assim, isso é uma obra faraônica? Faraônica os cambal, rapaz. Essa é uma obra chinesa. O que você tem que fazer? Pegar esse código chinês e levar para dentro da sua casa. Nós começamos a construir coisas e às vezes a gente não vai ver essas coisas, mas a gente é o fundador dessas coisas. Nosso problema é que a nossa geração, principalmente a brasileira, é muito imediatista. Ninguém acredita que dá conta de prosperar. Só que você tem que prosperar porque você às vezes correu o risco de você não conseguir, seu filho vai conseguir. Se acontecer do seu filho não conseguir, seu neto vai conseguir. Mas quem é o edificador, a fundação dessa obra foi quem? Foi você. Às vezes você confunde e fala, não, vou pôr ele numa boa escola. Não, deixa eu te falar, às vezes se ele nem for para a escola, mas você investir na mentalidade dele, na geração. Tem um estudo aí brasileiro que fala que leva 8 gerações para a pessoa sair da pobreza e ir para a riqueza. 8. Só que tem um detalhe, esse estudo aqui ele está errado. Então agora o Marçal é cientista, sou. Vou te explicar por quê. Nenhuma geração tem acesso à informação que a gente tem. Nenhuma geração, os mais ricos do mundo começaram a ensinar igual essa está ensinando. Nunca tivemos a chance que nós temos hoje. Nunca. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Por que a China conseguiu... Ela é a maior nação do mundo. Só a diferençazinha é coisa de 7 trilhões, que parece muito na sua cabeça. 7 trilhões que ela está com a nação americana. Você vai comparar, por exemplo, o Brasil, que era maior que ela, está com 1,9 trilhão de dólar. Ó, pra você ver. A China estava atrás do Brasil, agora a China tem 17 trilhões de PIB. Como que faz para ter isso? Anota o código. Modelagem. A China não tinha mão de obra capacitada, não tinha pessoas com mentalidade aberta. Fez o quê? Contratou as pessoas mais caras do mundo
Então, continuam fazendo isso, eles não vão parar com esse processo. Trouxeram essas pessoas para a China, levaram para lá no caso, e começaram a construir as maiores máquinas, as maiores tecnologias, e começaram com o mastermind trazer as pessoas de fora. Você tem uma visão de China, que China é aquele povo da 25 de março. O que a gente precisa é importar também gente, importar know-how, importar gente que vai forçar a gente a produzir. O que a gente tem que fazer? Sempre exportar mais do que importar, mas nós somos um povo que só exporta a coisa natural e depois volta ela mexida e a gente compra por 5 vezes mais caro. Não faz sentido. Isso aqui para você entender o seguinte: se você importa algo para cá, a nossa grande briga é como que a gente faz isso aqui. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Cada 10 produtos que eu vi na China, 7 ganha de qualquer preço aqui da nossa indústria. Ah, então você é contra a indústria. Negativo. Eu quero trazer um monte de chinês que trouxe um monte de gente de vários países. Eu quero eles aqui produzindo para a gente pegar o know-how deles. É o que você tem que fazer. Por exemplo, se você ficar a vida inteira dependendo de Pablo Marçal, você é igualzinho um país que depende da China. Não, mas é o melhor que existe no mundo. Não, é como que ele faz. Anota essa palavra aí. Como. É o que você deve fazer. O que eu fiquei abismado na China, não falei, eu vou mudar para a China. Não me deu um pingo de vontade de mudar para a China. Mas um como era toda hora. Mas como é que vocês fizeram uns prédios desses? Mas como é que, de onde vocês tiraram isso? Aí eu fiquei perguntando, de onde vocês arrumaram dinheiro? Eu fui pesquisar, que tanto de dinheiro que é isso? Eles têm mais dinheiro que os Estados Unidos? O que é isso? Aí descobri. Os caras é sócio das empresas. O modelo comunista não funciona. O que eles fizeram? Eles falaram, queremos ser uma grande nação, então nós temos que copiar a grande nação. Vamos modelar os Estados Unidos. Descobriram um negócio chamado metacapitalismo. O que é o metacapitalismo? Colocar um pouco de riqueza na mão de poucos. E aí eles chamaram esses caras e colocaram uma fábrica de bilionários. E aí você vê um comunista. O comunista gosta de bilionário. Eles falam assim, ó, o que eles falam? Bilionário tinha que deixar de existir, bilionário tinha que morrer. Eu desafio qualquer pessoa do Brasil ou do mundo que não gosta de bilionário a achar alguma coisa dentro da sua casa que você comprou. De cada 10, se for qualquer coisa famosa, cada 10, 8 é de algum bilionário. O seu celular, a sua televisão, o seu carro, tudo que você tem, que você comprou, foi um bilionário que fez. Significa o quê? Que esse é um sistema chamado metacapitalismo. Quanto mais gente rica tiver governando riqueza, mais possibilidade de qualquer povo ficar rico vai acontecer. China com aquele tanto de comunismo, o que acontecia? Não saía da miséria. Eles fizeram o quê? Entregaram as potências na mão de alguns. Entregaram, eles fizeram entrega. Só que aí por que esse estado tem esse tanto de dinheiro? Que além de cobrar o imposto, eles são sócios de algumas empresas. Imagina, o que é isso? Aí você vê o governo do Brasil. O governo do Brasil fica só aumentando imposto para ver se dá conta de regular o negócio, mas não investe nada em infraestrutura. Você vai em vários lugares aqui nesse país, não tem infraestrutura. Eu estou te contando isso, né? Estou pedindo voto para você não. Eu estou te pedindo para você votar em você, como presidente da sua vida. Se você entender que o que muda a vida de uma pessoa é a tal dessa infraestrutura, as suas pavimentações, as suas conexões, vai mudar tudo. Se você for lá na China, você vai escolher um bom produto, você pode ficar rico com isso. Vou dar um exemplo. Nós compramos vários produtos. Vai começar a chegar em alguns meses aqui no Brasil. A gente consulta aqui no Brasil, não tem como nem comprar. Porque não tem nem explicação a diferença do preço. E a pior parte de todas é que eles produzem lá. O Brasil cobra em alguns produtos 100% de imposto e ainda chega a metade do preço. Tem alguém enganando a gente, sim ou não? Eu comprei um carro, um Escalade, a Cadillac. Aqui você vai comprar o carro, custa 2 milhões de reais. Lá eu paguei 130 mil dólares no carro. Não tem como nem esconder uma informação dessa, porque tá tudo na receita. Fiz direitinho, bonitinho. Imposto. Na hora que eu fui trazer o carro, atravessar, eu fiz a importação. O imposto, eu nunca mais vou esquecer. 600 mil reais de imposto pro governo brasileiro. Vocês entenderam ou não? 600 mil, assim, eles mandaram lá um boleto, eu olhei. Aí vem na minha cara, na minha cabeça assim, vai embora. Isso não tem solução. Tem solução. Se a China conseguiu, quem somos nós para não conseguir?